primordial. Né? O que vai prevalecer, no fim das contas, né, aqui no caso da anfepramona, do mazindol ou do fempoporex, é como esse efeito cardiovascular, que todos eles têm, uma atividade noradrenérgica possivelmente mais forte, né? Certamente o femproporex, muito mais intensa, muito mais marcante do que aquela atividade da sibutramina. Como é que isso vai refletir depois em termos desse benefício? Provavelmente, se fosse, eu estou aqui também conjecturando, se fosse o estudo realizado, né, provavelmente seria muito pior do que. Mas essa é uma hipótese e nenhum estudo foi realizado para provar ou desprovar. Mas o fundamental, e aqui é a conclusão que eu acho que a gente tem que tirar, né, a segurança e a eficácia não podem ser presumidas para justificar uma decisão da autoridade regulatória. Elas têm que ser demonstradas, ou então nós vamos estar recuando aí há 50 anos na história da regulação do medicamento. Obrigado. Ouviremos agora as manifestações das instituições e entidades, lembrando mais uma vez a todos que o tempo para cada um é de 5 minutos. Iniciaremos agora então com a palavra do representante do SEBRID, Dr. Carline, e a seguir o representante da Sociedade Brasileira de Vigilância de Medicamentos, Dr. José Rubem. Nós discutimos. Então nós vamos indicar para quê? Nós vamos indicar para uma determinada entidade que nós temos que saber qual vai ser o benefício que o paciente vai ter ao ser prescrito aquele medicamento naquela entidade que o paciente tem. E aí eu acho que é um dos pontos básicos que nós vamos discutir. Quer dizer, esses produtos todos que têm uma clara demonstração de reações adversas, que são fixas, né, não poderiam ser indicados para entidades mórbidas de pouca relevância, porque aí a relação risco-benefício fica prejudicada. Mal comparando, seria como se eu prescrevesse morfina para uma dor de cabeça, ou para uma pequena dor de dente. Então, este é o ponto básico fundamental que nós devemos ter levado em consideração. E aí é que vem, então, esse aspecto, que eu queria chamar a atenção, que nós estamos fugindo do foco da discussão. E eu acho que a Anvisa está dando assim, muita possibilidade de procurar algo que é inexistente no caso, que é uma unanimidade. Haver, então, todos concordando com o mesmo assunto, porque isso tem coisas diferentes do aspecto médico. Eu queria deixar claro, por exemplo, das 10 milhões de prescrições que eu vi, um pouco mais, em 2010, captado pelo Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados, foram 10 milhões de prescrições. Eu queria saber, por exemplo, para quantas pessoas foram prescritas e qual dessas pessoas que têm, por exemplo, a obesidade mórbida, se é que ainda nós não devemos discutir muito se há vantagem de prescrever esses produtos para a obesidade mórbida, grande risco cardíaco, e o medicamento vai demorar 2, 3 meses para agir, que soma-se ao risco inerente da obesidade, ao risco dessas drogas que estão sendo introduzidas 2, 3 meses antes de poder haver o benefício. Então, esse é o ponto básico fundamental. Eu acho que nós deveríamos ter assim, realmente, a presença para decidir que o assunto que nós estamos discutindo aqui está sendo meio camuflado como se fosse meramente um assunto técnico médico. Não é. Tem muitos outros fatores envolvidos aqui que foram mais ou menos apontados. Representante da Sociedade Brasileira de Vigilância de Medicamentos, Dr. José Rubem, e a seguir o representante da ABRAM, Dr. Paulo Giorelli. Obrigado. Eu gostaria de confessar inicialmente para este seleto plenário que eu, como sanitarista, estou um pouco perplexo com algumas intervenções que eu ouvi aqui. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer ou relembrar, porque são tantas informações,
que é preciso que a gente, às vezes, lembre a existência dessas informações. Nós temos um sistema de regulação absolutamente caduco. Porque a lei básica que trata do registro de medicamentos no país é a Lei 6.360, de 1976, que é uma lei que representava, à época, ou seja, há 35 anos atrás, eu já estava formado, representou um avanço. Naquela época, e eu diria mais, não foi um avanço extraordinariamente significante. Quer dizer, nós já começamos em 1976, digamos, com um certo atraso. E esse atraso, meus colegas, só vem se aprofundando dia após dia. Nós não estamos melhorando. E sabe por que nós estamos melhorando? Porque eu vi aqui demonstrações cândidas, quase ingênuas, de meus colegas médicos, achando que a Anvisa tem que regular, não é? Fármacos antigos usando os critérios daquela época. Ora, gente, isso não tem o menor sentido. Eu vi aqui uma manifestação que me deixou perplexo. A de que, não é? Nós temos que ter outros mecanismos de notificação de reações adversas. Ora, o único mecanismo de notificação adversa que existe e que fornece alguns subsídios que não são completos é a notificação espontânea. Não existe outro. Mesmo você obrigando a indústria a notificar, não é? Reações adversas a seus produtos, isso não funciona. A única coisa que funciona é a consciência livre, não é? Do profissional de saúde e do paciente, porque ele também tem o direito de notificar. Então, vejam bem, não se conhece reação adversa, não é? A essa tríade, não é? Essa tríade remanescente. Eu diria faraônica, é uma coisa antiga, porque isso não existe. Não existe na terapêutica de nenhum país civilizado do mundo em matéria de regulação farmacêutica. Não existe, gente. Não existe na Europa, não existe na Austrália, no Canadá, na Nova Zelândia. Será possível que o Brasil ainda vai ficar, não é, alguns dias discutindo essa questão? Não é possível isso. Eu acho que a inteligência, não é, a inteligência médica brasileira não pode chegar a esse ponto de defender, sabe, algo indefensável. Olhe, está aqui à disposição, eu tenho várias cópias para quem desejar, um estudo que eu fiz há 4 anos atrás, em resposta à consulta pública da Anvisa. O estudo tem 5 páginas. Gastei o meu bestunto para tentar resumir ao máximo, na tentativa de que alguém pudesse ler. Selecionei, não é, entre a infinidade, não é, de comunicações que não tinham grande valor científico. Não tinham. Selecionei algumas delas, estão aqui, são 18 ou 19 referências bibliográficas. Aliás, eu gostaria de dizer ao professor Fux
que ele precisa comunicar que as edições anteriores do melhor livro que nós temos no país, o melhor, as edições anteriores não significam edições ultrapassadas. É preciso que os médicos leiam as edições antigas, porque se quiser se informar a respeito de anfepramona, fenproporex e mazindol, não existe um comento sequer a respeito dessas substâncias na 4ª edição. Agora, para aprender isso, tem que ir na edição, na 3ª edição, na 2ª, na 1ª. Então, só para terminar, eu queria dizer que uma das meta-análises, pelo menos, colhi esse dado há 5 anos, já investiguei esse assunto, não é? E não descobri algo melhor. É uma meta-análise de Lee e colaboradores, editada no Annals of Internal Medicine, de 2005. Quem quiser depois, eu tenho uns exemplares aí, posso ceder. Lee e al. fizeram a meta-análise de tratamentos farmacológicos para a obesidade, que incluiu os seguintes supressores do apetite: sibutramina, fluoxetina, sertralina, fentermina, dietilpropiona, eu escrevi entre parênteses, anfepramona, zonizamida e topiramato, além do inibidor de lipase orlistat. Foi a única que eu encontrei. E depois disso não saiu outra. Pode ser que eu tenha me enganado, mas eu não encontrei. Para a dietilpropiona, a análise identificou 13 estudos editados entre 1965 e 1983. E seus autores, daqui a referência, concluíram que o uso da dietilpropiona em combinação com intervenção para mudança de estilo de vida esteve associado com modesto aumento da perda de peso de significância estatística limítrofe. Esta revisão não informou sobre eventos adversos, mas o efeito farmacológico da dietilpropiona é semelhante ao das anfetaminas. E os efeitos adversos comuns incluem estimulação do sistema nervoso central, tontura, dor de cabeça, insônia, inquietude, discreto aumento da pressão sanguínea, palpitações, taquicardia leve, sintomas gastrointestinais leves e exantemas. Embora nenhum evento adverso sério tenha sido observado nesses ensaios com dietilpropiona, a frequência de efeitos adversos graves foi calculada em até 15 por 100 mil ocorrências. Eu não conheço nenhuma contestação a esse estudo. Bom, quem quiser analisar o nosso trabalho, está aí à disposição. O que eu só queria dizer é que, por favor, senhores, é preciso que a gente raciocine, não é? Raciocine simplesmente que esses anfetamínicos entraram no mercado brasileiro numa época em que não havia nenhuma ideia do que fosse regulação sanitária. Nenhuma. O registro não era nada mais, nada menos que um registro cartorial. Agora, o Ministério da Saúde, não é, tem uma responsabilidade muito séria durante todo esse período. E, se felizmente agora está tomando, não é, uma atitude, por favor, vamos tirar, não é, esta ameaça real e em potência também de dano, não é, para a população. Ouviremos agora o representante da ABRAM, Dr. Paulo Giorelli, e a seguir a senhora Cristiane, da Anvisa. Muito boa tarde a todos.
Eu gostaria de falar, em primeiro lugar,